Olá, para quem irá ouvir nosso trabalho, seja bem-vindo. Meu nome é Guilherme Fronsec, faço parte do grupo com a Daniela Oliveira, com Edson Mensa Júnior, Bruna Fassbender e Matheus Machado. Somos a turma C da matéria Teorias Organizacionais com a professora Mariana Baldi. Iremos comentar sobre a Idade Média, mais precisamente do período feudal. Podemos começar entendendo sobre as classes da sociedade feudal, sendo ela os sacerdotes, guerreiros e trabalhadores. Nessa sociedade, a principal forma de trabalho era a agrícola, onde era realizado pelos servos dentro das terras governadas pelos senhores feudais. A colheita supria somente para o consumo do servo, visto que o camponês também deveria trabalhar nas terras do seu senhor, ele pagar um terço do que produzia, em troca do direito de arrendar as terras, proteção em tempos de guerra e juiz entre os conflitos, sempre em seu favorecimento. Explicando melhor a situação do servo, ele não se tratava de um escravo, pois tinha segurança que um escravo nunca teve. O servo possuía o título de posse, onde era considerado parte da sua terra, não podendo ser vendido ou separado da sua família para outro senhor feudal. Mas essa condição também trazia outras situações. O camponês não poderia se casar com alguém fora do feudo, ou em caso de falecimento, o filho poderia herdar as terras em troca de um pagamento de taxa para o seu senhor. Mas caso o servo abandonasse suas terras, poderia sofrer grandes consequências, visto que o seu senhor não queria perder a sua força de trabalho de forma alguma. No período feudal, existiam alguns tipos de servos, como os dominions, que somente trabalhavam para os seus senhores. Os fronteiriços, que eram muito pobres e tinham pequenos arrendamentos. Aldeões, que nem mesmo possuíam qualquer arrendamento, trabalhavam em troca de comida. Os villeins, que possuíam diversos privilégios e muitos poucos deveres, como pagar o arrendamento com dinheiro ou somente com um pedaço da sua colheita, entre outros. Importante comentar quem eram os donos das terras. Existia uma cadeia de arrendadores, onde um servo arrendava para um senhor, que arrendava para um conde, assim como um duque, para um rei e que possivelmente para outro rei. Naquela época, as terras eram as principais formas de fortuna, e para que se pudesse conquistar mais terras, eram contratados os vassalos e os guerreiros, que recebiam parte dessas terras como pagamento em troca de fidelidade e serviços militares. A economia da época era baseada no consumo, onde tudo que se necessitava era produzido dentro do feudo. E o que o seu senhor precisava solicitava aos seus melhores servos. Ouro e prata não se tinha muita utilidade, visto que não existia uma maneira de render mais riqueza. Por exemplo, a igreja possuía muitos metais preciosos que eram guardados em cofres ou transformados em enfeites decorativos. A igreja recebia muitas doações pelas assistências aos doentes, pobres e por pessoas que queriam ir para o céu. Muitas vezes, os nobres doavam parte das terras que conquistavam. Caso alguma família de servos não produzisse algo que necessitava, realizava-se troca entre os servos, assim começando os primeiros passos para o mercado semanal. Esse mercado servia para a troca de excedentes produzidos, porém mal sobravam para sua própria alimentação, portanto eram muito fracos. Outros obstáculos eram as estradas precárias, roubos, pedágios de outros senhores feudais e a diferença de moeda, como tamanhos e formatos diferentes, dificultando o câmbio. Aqui é a Daniela, eu vou falar sobre as cruzadas, o comércio e a economia. As cruzadas tinham como objetivo liberar a Terra Santa dos islâmicos. Então os mercadores acompanhavam os guerreiros nessa jornada, pois os mesmos necessitavam de mantimentos para sobreviver durante a guerra. Ao retornar, traziam consigo alimentos, roupas e relíquias. E isso, de certo modo, divulgava o mercado das demais regiões, provocando um desejo de continuar consumindo.
Mesmo com toda essa expansão para o comércio, as cruzadas foram um fracasso, pois custaram muito caro para a nobreza e resultaram em milhares de mortes. E isso é resultado de um comportamento político frequentemente irracional, associado à ausência de um poder estatal unificado e intensivo para apoiá-lo. Como o comércio era difícil, algumas medidas foram necessárias para o avanço do mesmo. Uma delas foi o surgimento de um câmbio entre moedas diferentes, para que houvesse uma barganha entre as mercadorias e as moedas distintas. Nesse caso, pesavam, avaliavam e trocavam as variedades de moedas que tinham. E com isso, negociavam empréstimo, pagavam dívidas antigas. Letras de câmbio e letras de crédito circulavam livremente. Temos que lembrar que no começo da sociedade feudal, a vida econômica decorria sem muita utilização de capital. Era uma economia de consumo, em que cada aldeia feudal era praticamente autossuficiente. No entanto, na economia de acúmulo, onde mercadorias podiam ser trocadas por moeda, e essas moedas não se tratavam de riquezas imóveis, como anteriormente, e sim de riquezas que poderiam se tornar mais riquezas. O móvel desta economia seria a prosperidade, noção de que não se tinha na sociedade imóvel. Vale ressaltar também que, apesar da riqueza poder gerar mais riqueza, um servo não pode se tornar nobre, já que há uma diferença de virtudes entre um e outro, porque a mera posse de riquezas não lhe dá acesso à nobreza. O homem, portanto, deve trabalhar para se manter dentro de seu compartimento social, e as sobras de seu trabalho devem ser convertidas em esmola. Bom, à medida que o comércio continuava a se expandir, surgiram cidades. Normalmente essas cidades estavam localizadas entre duas estradas. Nelas, geralmente havia uma igreja ou uma zona fortificada, chamada burgo, que assegurava proteção em caso de ataque. Diversos mercadores tinham que fazer intervalos durante a sua viagem, esperando de gelo de um rio, ou que estradas que estivessem lamaçadas tornassem transitáveis novamente. Com um número cada vez maior de mercadores se reunindo nesses locais, foi criado um burgo extramural. Assim, não demorou para que periferias se tornassem mais importantes do que o próprio burgo antigo. Logo, os mercadores começaram a ter um desejo de proteção. Então construíram à volta dessas cidades muros protetores. Em consequência, os muros mais velhos se tornaram desnecessários e acabaram caindo a ruínas. O povo começou a deixar suas velhas vilas feudais para iniciar vida nova nessas ativas cidades em progresso. A expansão do comércio significava trabalho para maior número de pessoas, e estas iam às cidades a fim de obtê-lo. Sabemos que a burocracia, assim como a conhecemos, se desenvolveu plenamente em comunidades políticas apenas no Estado moderno, e na economia privada apenas nas mais avançadas instituições do capitalismo. Mas já conseguimos ver a implementação de algo muito parecido nessas novas cidades. Toda a atmosfera do feudalismo era de prisão. Podemos relacionar hoje em dia com autoridades públicas, com jurisdição fixa. O governante executa as medidas mais importantes através de pessoas de sua confiança pessoal, como comensais e servos cortesões. Seus encargos e sua autoridade não são delimitadas com precisão e são temporárias, sendo criadas para cada caso específico. E no feudalismo, as terras das cidades pertenciam aos senhores feudais, bispos, nobres, reis, muito parecido com o governo atual hoje em dia. Estes senhores feudais, a princípio, não viam diferença entre suas terras na cidade e as outras terras que possuíam. Então, eles ainda esperavam arrecadar impostos, desfrutar os monopólios, criar taxas e serviços e dirigir os tribunais de justiça, tal como faziam em suas propriedades feudais. Mas isso não podia acontecer nas cidades. Todas essas práticas eram feudais, baseadas na propriedade do solo, e tinham de ser modificadas no que se relacionassem à cidade. As leis e a justiça feudal se achava fixa pelos costumes que já eram implementados. Não se podia ajustar a estrutura feudal,
Mas a vida na cidade era completamente diferente da vida do feudo, e novos padrões tinham de ser criados. Olá, meu nome é Edson Júnior e estarei apresentando o papel dos comerciantes no sistema feudal e suas consequências na evolução da sociedade. O aprofundamento do comércio na Europa fez surgir as grandes feiras que ocorriam nas cidades. Agora o comércio não era mais local, mas sim uma grande rede que interligava essas feiras e trazia um grande fluxo de mercadorias. Como a atividade que esses mercadores exerciam desafiava a lógica da sociedade feudal, eles tiveram que formar novos mecanismos para lidar com quaisquer problemas que enfrentassem. Nesse contexto, surgem as ligas de comerciantes, que eram, em primeiro momento, sociedades que buscavam facilitar a segurança e desenvolver as ferramentas necessárias para que o comércio pudesse florescer. Com o início das alianças entre mercadores, deu-se início também à noção de corporações, sistemas cooperativos entre mercadores que, ao viajarem juntos, se protegiam, aliavam-se em comércios para concluir melhores negócios com mais recursos e lutavam para alcançar o que almejavam para suas cidades. E com o surgimento de uma riqueza mais fluida com as moedas, as terras não eram a única forma de manifestar riqueza. Logo, a nova classe composta por comerciantes podia viver da sua própria compra e venda, investindo cada vez mais no seu negócio a partir de empréstimos, surgindo assim a classe média. As cidades em si desejavam a liberdade de suas terras do poder dos senhores feudais. Não lhe agradavam os hábitos de arrendamento de terras. Queriam mais liberdade para vender ou hipotecar suas propriedades para arrecadar dinheiro para investimentos. Desejavam também se libertar das interferências à sua expansão, o que conseguiram alguns séculos depois devido ao aumento da influência dos mercadores na sociedade. Porém, o grau de liberdade de cada cidade variava consideravelmente, sendo difícil de apresentar um quadro geral de direitos, liberdades e organização de cidade medieval quanto ao feudo. Existem cidades totalmente independentes, comunas livres com graus diversos de independência, e cidades que apenas superficialmente conseguiram arrebatar uns poucos privilégios de seus senhores feudais, mas na realidade ainda permaneciam sob seu controle. Porém, independente dos direitos que a cidade obtivesse, seus habitantes tinham o cuidado de obter uma carta que os confirmasse, para evitar disputas caso alguma vez o senhor ou seus representantes esquecessem desses direitos. Com o início das corporações, vieram também os vínculos de mestre e aprendiz, onde o indivíduo passava por um período entre 2 a 7 anos aprendendo a profissão para que assim pudesse se tornar aprendiz. Existia um acordo entre a criança, seus pais e o mestre artesão, que em troca de pagamento e a promessa de ser um trabalhador obediente, o jovem era iniciado nos segredos da arte, morando com o mestre e muitas vezes outros aprendizes também, durante o aprendizado. Com o passar do tempo e com o fim da Idade Média, Weber deixa claro o avanço do sistema de leis e regras. A burocracia entra em vigor para facilitar e melhorar o rendimento do funcionário e, por consequência, das corporações. Com base na impessoalidade, formalidade e no profissionalismo, o indivíduo tem a oportunidade de desenvolver suas habilidades dentro da corporação. É aprimorado o sistema de hierarquia entre os funcionários, diminuindo mal-entendidos entre supervisores e supervisionados. Meu nome é Matheus Machado, eu vou falar um pouco da questão das terras no feudalismo e como isso foi modificado ao longo da transformação que a Europa passava. Outro ponto que a gente tem que ressaltar, né, é a divisão do trabalho entre o campo e a cidade, que começou a surgir, e também a utilização das terras. Esses cidadãos que estavam na cidade, fazendo o comércio, desenvolvendo o comércio, eles já não conseguiam mais trabalhar no campo. E com isso, aquela lógica de subsistência do feudalismo não conseguiu mais suprir as necessidades de produção agrícola que eram necessárias ali para suprimir aquela demanda. Então, com isso, os olhos desses servos acabaram por se voltar para as terras que eram improdutivas, até mesmo como uma forma de libertação, né, daquela lógica feudal em que o servo estava preso à terra, ligado à terra, né, naturalmente. Né? Isso representa uma ruptura, né, na lógica feudal. E agora o servo, em vez de estar ligado à terra, tinha a possibilidade de ser livre, seja arrendando ou comprando aquela terra de um senhor e utilizando ela, né, para produção agrícola, e com isso aumentando as técnicas, aumentando a fronteira agrícola da Europa, fazendo com que a produção de mercadorias aumentasse, né? Essa produção ela aumentou com dois métodos principais, tá? O primeiro método é utilizando o desenvolvimento de novas tecnologias para o campo,
e a adoção de tecnologias já existentes, né, para aumentar a produção, e também, né, a utilização de terras que antes eram improdutivas, sejam brejos, sejam matas, né? Então, com isso se expandiu muito a produção agrícola da Europa, fazendo com que existisse uma produção para além da subsistência, né? Até para conseguir manter as cidades e também ser colocado no mercado como uma mercadoria para venda mesmo, né? E ajudar o comércio a se desenvolver cada vez mais. Essa possibilidade de arrendamento de uma parte da terra dos senhores também era vista com bons olhos pelos próprios senhores, né? Porque agora eles poderiam ter uma renda ali, né? Utilizando o dinheiro que agora cada vez era mais valorizado naquela sociedade e também fazia com que o senhor não precisasse se preocupar com a sua própria produção, nesse caso, né? A transformação da sociedade para uma sociedade mais financiarizada, mais burocratizada, possibilitou isso, né? Um ponto importante que a gente tem que ressaltar também é a questão da peste negra, né? Que assolou a Europa como um todo, fazendo com que houvesse uma escassez de trabalho, de mão de obra, né? Tão necessária para essa sociedade que agora estava em transformação, fazendo com que aumentasse o valor da mão de obra como um todo, né? Como tinha menos oferta, né? Esse valor ficou cada vez mais alto, né? Cada vez mais difícil para esses senhores manter esses trabalhadores ligados à sua própria terra. A terra agora é vista como uma mercadoria muito importante no desenvolvimento dessa sociedade, né? Numa reforma que a sociedade estava se passando para se burocratizar, né? Agora esse antigo servo, ele era dono ou arrendatário da sua própria terra, né? Podendo com isso fazer superávit, aumentar a produção, aplicar tecnologia àquela terra, né? Isso tudo complexificou as relações, né, entre servos e senhores, criando também a demanda para uma nova concepção de sociedade, né, que antes não existia. E tudo isso graças a um ponto importante que a gente tem que ressaltar também é a questão da peste negra, né, que assolou a Europa como um todo, fazendo com que houvesse uma escassez de trabalho, de mão de obra, né, tão necessária para essa sociedade que agora estava em transformação, fazendo com que aumentasse o valor da mão de obra como um todo, né? Como tinha menos oferta, né? Esse valor ficou cada vez mais alto, né? Cada vez mais difícil para esses senhores manter esses trabalhadores ligados à sua própria terra. A terra agora é vista como uma mercadoria muito importante no desenvolvimento dessa sociedade, né? Numa reforma que a sociedade estava se passando para se burocratizar, né? Agora esse antigo servo, ele era dono ou arrendatário da sua própria terra, né? Podendo com isso fazer superávit, aumentar a produção, aplicar tecnologia àquela terra, né? Isso tudo complexificou as relações, né, entre servos e senhores, criando também a demanda para uma nova concepção de sociedade, né, que antes não existia. E tudo isso graças ao aumento do comércio na Europa como um todo e também ao aumento nas demandas, né, da sociedade que agora cada vez era mais urbanizada, né? O servo poderia ser livre para além, né, continuar no campo e mesmo assim ser livre, né, para fazer o que bem entendesse com a sua dentro das possibilidades da época, né, fazer o que bem entendesse com aquela terra, produzindo mais e gerando mercadorias para comércio. A gente também pode observar que essa mudança na lógica do campo vem de encontro ao pensamento de Weber, né? Quando falamos de uma sociedade que se transforma de uma dominação tradicional para uma dominação legal, porque cada vez mais esses senhores concediam licenças e arrendamentos para
para esses cérebros produzirem, né, dentro das suas terras, né, expandindo com isso a capacidade de produção daquelas terras mesmo, né? Então cada vez se tornou mais necessária uma burocracia que estava se criando naquele exato momento dentro da lógica do campo. Agora não, o cérebro já não tinha como ser ligado à terra. Ele tinha contratos que diziam que ele podia produzir naquela terra e pagaria em troca, né? Pagaria um arrendamento ao seu senhor feudal, né? Já quebrando um pouco da lógica do, do feudalismo em si. Oi, Bruna Fassbender aqui. Falando um pouco sobre corporação, transformação final, modificação nas ideias econômicas e nas organizações das corporações, seguimos a ideia de que as corporações surgiram com dois fundamentos simples: a igualdade entre os senhores feudais e a facilidade com que os aprendizes se tornaram mestres. Mas rapidamente essas ideias se modificaram. Alguns mestres prosperaram mais que outros, e essa diferença fez com que os detinham mais poder olhassem para seus pares com desprezo. Com isso se formaram dois grupos, os superiores e os inferiores. Não sendo raro que os membros dos inferiores trabalhassem para os superiores. E essa diferença de poder entre um e outro se intensificou bastante com o passar do tempo. Outro ponto que é bem importante destacar eram as barreiras que os mestres começavam a impor, porque aí dificultava que os aprendizes se tornassem mestres. Eles acabavam monopolizando esse poder. Então acabava que nenhum aprendiz nunca chegava a mestre. Com isso, esses aprendizes eles agora se sentiam lesados, começaram a criar suas corporações próprias, para tentar se defender os seus interesses, e isso ajudou a antagonizar os líderes das corporações mais poderosos e seus trabalhadores. Tudo isso se acumulou em uma série de revoltas entre os trabalhadores no território europeu, que sentiam que só haviam trocado o senhor feudal pela burguesia. Uma ideia de Guerreiro Ramos é que o vínculo social, que está mais constituído em um poder orgânico de comunidade, que pode ser de sangue, vizinhança ou de serviço, mas por uma organização artificial e mecânica, desligada das antigas forças da moral e da religião. Então, proclama o laicismo e autoridade de Estado. Essa arte do Estado tão, entre aspas, objetiva e sem preconceito, fecha aspas, que atua atendo às distintas situações que se podem apresentar e segundo os fins a realizar. Tem por base um mero cálculo de fatores disponíveis. É uma política metódica em absoluto, objetivada e carente de alma. Assim é o sistema da ciência e da técnica de Estado. O fim da nova vontade é que a economia monetária fez possível ter agora um novo saber como base para a emancipação e como instrumento da luta pelo poder, que é agora uma luta para uma dominação da natureza, entre aspas. Agora entramos um pouco na ideia de Weber sobre o assunto, onde nos tempos modernos a burocratização e o nivelamento social entre as organizações políticas e particularmente dentro das organizações estatais, em conexão com a destruição dos privilégios feudais locais, beneficiam frequentemente os interesses do capitalismo. Com frequência, a burocratização se realizou em aliança direita com os interesses capitalistas, por exemplo. A grande aliança histórica do poder do príncipe absoluto com os interesses capitalistas. Em geral, o nivelamento legal e a destruição das estruturas locais firmemente estabelecidas pelos notáveis habitualmente construíram para o maior âmbito de atividade capitalista. Não obstante, podemos esperar, com o efeito da burocratização, uma estrutura política que atenda aos interesses dos pequenos burgueses, numa subsistência, entre aspas, tradicional, assegurada, ou mesmo uma estrutura política, estatal, socialista, que sufoque as oportunidades de lucro privado. E assim, com esse último assunto introduzido, nós encerramos o nosso trabalho de teorias organizacionais.